Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que glória de Deus esse culto, né? Amém? Maravilhoso poder adorar o Senhor com esses abençoados aqui, uma bênção de Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 3. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente, e edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Amém? Para finalizar, Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 6. Essa leitura é mais breve. Diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Deixa a Bíblia aberta no teu banco e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite em tua casa, Pai. Obrigado pela liberdade que nós temos, Senhor, de cultuar, engrandecer e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor, Pai amado, por encontrarmos, Senhor, uma porta aberta, Senhor, na terra, onde aqui a gente pode se reunir e podemos aprender, Senhor, da tua palavra, e podemos dar a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, Senhor, que está conosco, Senhor, te adorando juntamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala poderosamente conosco nessa noite, Pai. Que não seja, Senhor, a sabedoria humana, mas sim a sabedoria do alto, Senhor. Poder de Deus, palavra de Deus, em nome de Jesus, pois sem ti nada podemos fazer, Pai. Nem ensinar e nem entender, se o Senhor não for conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem tomar assento. Essa palavra que nós lemos, a primeira, em 2 Crônicas, tanto o livro de Samuel, como o livro de Reis, como o livro de Crônicas, que sempre são duplas, né, de livros, eles contam a história de Israel. E muitas vezes o foco está no líder, que é o rei, porque muitas vezes a vida do líder da nação da época, a vida do rei, representava muito como era a vida da nação. Era quase como se o rei
ou o líder da nação, é como se eles nos dessem pistas de como era a vida de toda a nação daquela época. Cada vez que o rei fazia algo bom, aquilo reverberava pelo reino e as pessoas, elas correspondiam de uma forma positiva. Mas quando o rei ele fazia algo ruim, isso também reverberava sobre a nação e muitas vezes desconfigurava o caráter das pessoas, ou seja, tinha uma consequência ruim. Então, a vida dos reis representava muito a vida do povo. E a gente vê que Israel estava dividido em duas partes. Tinha o reino do norte, que era propriamente chamado de Israel, e tinha o reino do sul, que era chamado de Judá. Eram 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. No reino do sul alternava, às vezes tinham reis bons e às vezes tinham reis ruins, reis maus. Mas agora em Israel, que era o reino do norte, todos os reis eram maus. Todos os reis eram péssimos reis, todos eles não andaram no caminho do Senhor. E a gente vê que a parte do norte foi a primeira parte de Israel que se afastou de Deus, desobedeceu a Deus, e eles foram os primeiros a serem levados como escravos para as outras nações. A gente vê que isso acabou acontecendo no Reino do Sul mais tarde, porque infelizmente eles não aprenderam com o mau exemplo e com a consequência ruim que o Reino do Norte sofreu. Mas nesse período que nós lemos aqui, é um rei bom, é um rei que andava na presença do Senhor que estava reinando, e o nome dele era Josafá. Qual é o nome do rei? Josafá. Mais uma vez, qual era o nome do rei? Josafá. Esse rei, ele foi muito diferenciado. Ele fez algo que reis anteriores não fizeram. Quando a gente olha para os reis que agiam corretamente, a gente vê que cada um, ele teve pelo menos uma ação diferenciada. A gente vê que Davi, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, para a capital, e lá ele concentrou a adoração. Ele trouxe como a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E lá as pessoas então em Jerusalém começaram a adorar em comunhão, e as pessoas passaram também a sentir de forma mais real a presença de Deus. Isso foi um marco, isso foi maravilhoso. A gente vê que o reino de Salomão também foi excepcional, porque enquanto Davi trouxe a presença para Jerusalém, a presença de Deus, a gente vê que Salomão, ele influenciou quase o mundo inteiro da sua época, porque a Bíblia vai dizer que os reis dos outros povos, eles enviavam os seus ministros para ouvir e aprender da sabedoria de Salomão. Pensa que o crente era o mais rico, o mais famoso e o mais influente da sua época. Isso é ou não é maravilhoso? Sim ou não? Sim. Maravilhoso. Ele era a fonte de influência e de sabedoria para o mundo inteiro. E eu creio que Deus gostaria muito de repetir isso nos nossos dias, através da tua e da minha vida. Amém até aqui? A gente vê outro rei maravilhoso, que foi o rei Ezequias, que o pai dele foi um péssimo rei. O pai dele fechou a casa de Deus, colocou cadeado, colocou correntes na porta, e ele impediu a adoração das pessoas a Deus. Foi um período terrível. E quando seu filho Ezequias assumiu o reinado, a primeira coisa que Ezequias fez foi abrir a casa de Deus. E ele trouxe de volta também a Páscoa. Então, no reinado de Ezequias, houve uma reconciliação de toda a nação com o seu Deus. Então, Davi trouxe a presença de Deus. Salomão foi a influência para o mundo. A gente vê que Ezequias, ele trouxe a reconciliação do povo de Deus com o seu Deus. E agora, quando a gente olha para a vida de Josafá, ele fez algo maravilhoso também. E aqui eu quero falar o tema da mensagem dessa noite, e o tema é uma pergunta. O tema é: você quer mudar o mundo? Vou repetir, o tema é: você quer mudar o mundo? Amém? Amém. Então esse é o tema. Pode repetir comigo? Você quer mudar o mundo? Vê que quando muitas pessoas falam sobre isso, né? Muitas pessoas reclamam do mundo, dizem que o mundo é mau, que há muita maldade, que há muita violência. Tem pessoas que até mesmo pensam em nem ter filhos. Muitas dizem isso porque o mundo é mau.
E isso muitas vezes é uma covardia. O crente não deveria ter esse tipo de pensamento, porque se o mundo é mau, é mais um motivo para o crente ter mais filhos ou adotar filhos. Porque se o crente é aquele que recebeu o ensinamento de Deus, ele tem a capacidade em Deus de influenciar mais pessoas. E ainda mais um filho, ainda mais uma criança. Então, se o mundo é mau, o cristão, ele tem o remédio, ele tem o antídoto para sarar o mundo que é mau. É por isso que Jesus disse: vocês são luz do mundo e sal da terra. Vê que Jesus não disse: vocês são luz da igreja e vocês são sal da igreja. Ele não disse isso, mas ele disse: vocês são luz do mundo e sal da terra. E quando ele disse isso, ele deixou claro que a obra de Deus não é apenas na casa de Deus, mas o palco da obra de Deus é a cidade, é o mundo. Então esse é o alvo que deve ser alcançado. Obviamente o primeiro alvo é glorificar a Deus. Nós damos a Deus a glória, mas quando nós vamos realizar a obra de Deus, o foco não pode ser nós mesmos, não pode ser a nossa própria vida e não pode ser apenas os nossos irmãos que já são cristãos, mas nós estamos aqui também para influenciar alguém. Amém até aqui? Amém. Então, você quer mudar o mundo? É o título da mensagem. Falando agora sobre a vida de Josafá. Todos estão com a Bíblia aberta? 2 Crônicas, capítulo 17. Olha o que diz no versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Isso é algo maravilhoso, porque a gente vê que a referência de Josafá foi o ápice do reinado de Davi. A gente vê que infelizmente Davi cometeu pecados gravíssimos, mas quando diz aqui que Josafá andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi, está falando do auge, está falando quando Davi estava incendiado, louco de amor por Deus e realizando a obra de Deus de forma excepcional, extraordinária e de forma aprovada. Obviamente depois, mesmo com os pecados que Davi cometeu, ele se arrependeu, mas infelizmente a gente vê que ele não conseguiu ser mais o mesmo que era antes. Mas Josafá andou então nos primeiros caminhos do seu pai Davi, e a Bíblia diz que Deus foi com ele, porque quando a gente tem uma referência que anda em retidão na presença de Deus, e a nossa maior referência sempre precisa ser Jesus Cristo, mas quando a gente ainda não tem o conhecimento amplo da pessoa de Jesus, quando a gente ainda não tem o conhecimento profundo do caráter de Deus, ou aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus abomina, quando a gente recém se converteu, muitas vezes a gente tem como referência algum irmão, alguma irmã, às vezes um obreiro, um pastor, que a gente percebe que tem um caráter que é semelhante ao caráter de Cristo, que faz aquilo que é certo. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele falou isso para a igreja de Corinto, que ele diz assim, ó: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que para a igreja de Éfeso ele disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vê que para a primeira igreja ele se colocou como uma referência. Agora na segunda ele apontou direto para Deus. E qual era a diferença? É que a igreja de Éfeso tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus e do caráter de Deus. Tanto que lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que eles sabiam discernir quem era um falso profeta, um falso apóstolo e quem era de verdade. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento da palavra. Mas agora a igreja de Corinto, Paulo não pôde dizer isso, porque Paulo ainda disse que eles eram como meninos na fé, porque ele chega a dizer nessa carta que ele não pôde falar coisas profundas e dar um alimento sólido, mas ele falou coisas que eram muito rasas, porque as pessoas não entenderiam, e foi por isso que ele se colocou como uma referência. Já que vocês ainda não conhecem a Cristo, já que vocês ainda não conhecem a Deus, então olha para mim, imita a mim, porque eu imito a Cristo. Então Josafá, ele pegou a referência que ele tinha até então, que era o rei Davi, e ele agradou a Deus, tanto que a Bíblia diz no versículo que nós lemos que o Senhor foi com Josafá. Como Josafá queria agradar a Deus, então Deus fazia questão de estar junto com Josafá. Porque quando uma pessoa se preocupa em agradar a Deus, pode ter certeza que Deus se agrada muito disso. E Deus é com essa pessoa. Deus está do lado dessa pessoa. Deus está junto a ela em cada momento da vida dela.
quando as coisas dão certo e também quando as coisas não dão certo, quando ela está alegre, feliz, contente, mas também quando ela está triste. A gente vê que Elias, quando foi para a caverna e pediu a morte, Deus fala para ele: Elias, o que fazes aqui? Vê que Deus não diz o que tu faz aí, Elias, mas Deus fala: o que fazes aqui, Elias? Por quê? Porque Deus estava junto com Elias na caverna, mesmo no pior momento da vida de Elias. Então, se tu tem um coração voltado para Deus, que tu quer agradar a Ele, Deus é contigo. Amém? E agora a gente vai para o versículo 4, que diz assim, antes, Josafá, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Olha que coisa interessante, diz, antes procurou ao Deus de seu pai. Porque quando uma pessoa procura algo é porque aquilo está perdido, sim ou não? Isso é óbvio, né? E a gente vê que na época do seu pai, no começo do reinado do rei Asa, que foi um rei bom, o pai de Josafá, a Bíblia chega a dizer que durante muito tempo, preste atenção, durante muito tempo, a Bíblia diz que durante muito tempo o povo de Israel, o povo de Judá, ficou sem o Deus verdadeiro, ficou sem a lei de Deus e ficou sem ser ensinado por um sacerdote. Olha que coisa, são três coisas ruins aqui. Eles ficaram sem o Deus verdadeiro, eles ficaram sem a lei de Deus e ficaram sem sacerdote que os ensinasse. Porque uma coisa puxa a outra. Se não tem a palavra, não tem quem ensine a palavra. Se não tem quem ensine a palavra, não tem o Deus verdadeiro para ser adorado. Porque Deus, a Bíblia chega a dizer no Novo Testamento que o nosso culto, até um certo ponto, o nosso culto precisa ser racional. Ou seja, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa entender quem a gente adora. A gente precisa conhecer quem nós adoramos. Mas como é que as pessoas conheceriam quem eles adoravam se eles estavam sem lei, sem a palavra de Deus? Como é que eles conheceriam quem eles adoravam se não tinha quem ensinasse? Entenderam o problema, sim ou não? E é por isso que a Bíblia diz que eles ficaram muito tempo sem o Deus verdadeiro. E se eles ficaram sem o Deus verdadeiro, mas eles não deixaram de cultuar, eles começaram a cultuar e adorar deuses falsos. Deu para entender isso? Sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que as pessoas, muitos adoravam Baal, adoravam os Baalins, adoravam deuses falsos. Mas diz aqui que Josafá procurou ao Deus de seu pai, ou seja, ele não se conformou, embora as pessoas estivessem adorando falsos deuses, ele pensou, não, isso não está certo, eu preciso adorar o Deus verdadeiro. Então ele começou a procurar, quem sabe ele foi na casa de Deus, provavelmente, o primeiro lugar que ele foi buscar foi na casa de Deus. Não contente em apenas estar na casa de Deus, ele foi procurar alguém que ensinasse e falasse sobre o Deus de Israel. E não contente com isso, ele foi buscar e ele foi procurar a lei de Deus. Então, foi na casa de Deus, foi procurar quem ensinasse sobre o Deus verdadeiro. E por último, que era o principal que ele queria, que era o alvo, ele queria encontrar a lei de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, e andou nos seus mandamentos. Quando a gente quer procurar e a gente quer buscar a Deus, o primeiro lugar que sempre vem na nossa cabeça é a casa de Deus. E a gente quer ouvir a palavra, a gente quer ouvir uma pregação, a gente quer ouvir alguém ensinando sobre Deus. Mas a gente não para por aí. Porque a gente sempre precisa avançar e a gente precisa querer também aprender direto com esse Deus. E como é que a gente aprende direto com esse Deus? É lendo a palavra. Josafá, ele começou a andar e obedecer a Deus conforme os mandamentos, porque ele tinha a palavra. E quando ele encontrou a palavra, ele começou a ler a palavra, ele começou a conhecer cada vez mais o Deus daquela palavra. E ele começou a crescer em intimidade com Deus. Começou a conhecer mais esse Deus e cresceu em intimidade. Como ele conheceu mais a Deus e cresceu em intimidade com Deus, ele começou a produzir mais e mais. E o seu reinado foi muito bom, foi maravilhoso e foi excepcional. Amém até aqui?
E aí segue a palavra de Deus dizendo: o Senhor confirmou o seu reino, no versículo 5, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Ou seja, ele foi muito abençoado. Por quê? Porque ele agradou a Deus. E olha essa parte aqui, ó, versículo 6: tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Sempre que uma pessoa ela decide buscar a Deus, olhe para cá, preste atenção. Sempre que uma pessoa ela decide buscar a Deus, essa decisão é sempre uma decisão ousada, principalmente quando ela transforma essa decisão em uma ação. Porque não adianta só pensar: como eu gostaria de buscar mais a Deus. Só ficar pensando ser ou não ser, eis a questão. Só pensar não adianta. A Bíblia diz que o preguiçoso deseja, mas ele não encontra nada. Por quê? Porque ele fica só no desejo. Quem dera, quem dera, quem dera. Mas ele não busca. Deu para entender isso, sim ou não? Então não basta só pensar, não basta só desejar. Isso já é bom desejar, já é bom. Mas a gente tem que colocar em ação. Então, quando a gente tem a ação de buscar Deus, essa é uma ação ousada. Principalmente quando da nossa volta as pessoas não estão buscando. Muitas vezes algumas pessoas são os primeiros a se converter em uma família. Na minha parte da família, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, principalmente na parte de mãe, haviam cristãos, mas era só lá de 3º, 4º grau. Na parte que eu tinha contato direto, ninguém era cristão ainda. Então, aprove ao Senhor de eu ser o primeiro a conhecê-lo no projeto Aspirantes de Cristo. Deus mudou a minha vida completamente, até mesmo porque eu estava morto, mas hoje eu vivo de verdade. E quando uma pessoa ela decide buscar e ela firma o pé, independente da opinião dos outros, essa é uma decisão de ousadia. As pessoas vão começar a dizer: não, tu está indo demais na casa de Deus, não, vai devagar, tu está lendo muito a Bíblia. Muitas pessoas na nossa volta vão começar a dizer isso, outras vão dizer: mas tu está diferente. Às vezes no sentido bom, como tu está diferente. Mas outras pessoas vão começar a dizer: tu está diferente, e com um tom ruim. Por quê? Porque a mudança que houve na nossa vida, quem sabe a gente não pratica mais as mesmas coisas que as outras pessoas praticam, e são coisas ruins. E quando a gente deixa de praticar as mesmas obras que os outros praticam, quando a gente deixa de fazer, incomoda. Por quê? Porque agora tu começa a ser luz. E aí quando tu começa a fazer a coisa certa, aquele que está no erro, ele se sente incomodado com isso. A gente vê no Novo Testamento que Jesus, a presença dele incomodava as pessoas, incomodava quem estava no erro. Não só o ensinamento dele, não só a palavra dele, mas muitas pessoas não suportavam a presença dele. Por quê? Porque sabiam que ele era reto, sabiam que ele era santo, sabiam, as pessoas não enxergavam erro nele, tanto que para armar a morte de Jesus, a prisão de Jesus, tiveram que desobedecer a lei de Deus. Os homens da lei de Deus tiveram que desobedecer a lei de Deus, porque a Bíblia vai dizer que eles procuraram falsas testemunhas, e eles ainda desobedeceram a Deus, porque a lei de Deus dizia: não matarás. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Então, como não tinham argumentos, não tinham nada para falar da vida de Jesus, eles tiveram que fazer uma coisa errada. E a Bíblia mostra que, infelizmente, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. A Bíblia diz que ele era luz, mas as pessoas, ao invés de se aproximarem da luz, elas rejeitaram a luz e elas amaram mais as trevas. Então, quando uma pessoa decide buscar o seu Deus, quando a pessoa decide obedecer a Deus, ela está remando contra a maré, ela está indo na contramão. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Ela está indo na contramão. Todo mundo diz sim e ela diz não. Todo mundo diz não e ela diz sim. Vai na contramão. E aí todo mundo quer convencer que ela está errada. Mas se ela está buscando o seu Deus e a sua vida está baseada na lei do seu Deus, ela vai dizer: não, Deus diz sim, então é sim. Ou ela vai dizer: Deus diz não, então é não. E ela vai firmar o pé. Então seja ousado.
Seja ousado em buscar a Deus e seja ousado em obedecer a Deus, ainda que o mundo caia ao teu redor. Isso é muito importante, isso é muito importante. Buscar a Deus e obedecer a Deus é sempre uma atitude de ousadia. Então tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Aí a Bíblia diz, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Depois que Josafá ele conheceu o seu Deus, ele não ficou contente com observar e ver as pessoas adorando deuses falsos. Então ele começou a agir. E ele, como era uma autoridade, ele começou a destruir os altares que estavam espalhados pelas cidades de Judá. Ele começou a acabar com os cultos a deuses falsos. Ele começou a fazer isso. E isso agradou o coração de Deus. Agradou muito o coração de Deus essa decisão dele de acabar com a idolatria no seu reinado. Ele tinha a autoridade de tirar o ídolo de diante dos olhos das pessoas, mas ele não tinha poder para tirar o ídolo do coração das pessoas. Isso é somente uma obra de Deus. A maioria de nós aqui já frequenta a casa de Deus, já ouviu pelo menos mais de uma pregação, quem sabe já está no caminho do Senhor. E quem sabe a maioria de nós já está curado da idolatria, que é a adoração a outros deuses, adorar imagens ou coisas do tipo. Mas no Novo Testamento, Jesus fala de uma idolatria que é uma idolatria muito sutil, que não tinha como as pessoas se desvencilhar da imagem, porque era algo que elas precisavam. Jesus falou sobre a idolatria em relação ao dinheiro. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir e adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar a Mamon, adorar as riquezas. Veja que as pessoas precisavam de dinheiro, sim ou não? Sim. Então não se tratava de se desvencilhar do dinheiro, entenderam? Essa não era a solução. Qual era a solução? A solução era ter o dinheiro, sem o dinheiro ter a pessoa. Porque a Bíblia diz que a raiz de todo mal não é o dinheiro em si, mas a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Porque quando a pessoa ama o dinheiro, ela deixa de amar a Deus. Quando a pessoa ela se preocupa demais com o dinheiro, ela pouco se importa em adorar o seu Deus. Isso é muito sutil, principalmente quando há momentos de crise em uma nação. Pensa comigo, hoje em dia a gente vê que muitas pessoas elas se preocupam com as contas, e obviamente todos nós temos contas para pagar, todos nós precisamos trabalhar. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção de Deus. Quando Deus fez Adão, Deus deu o trabalho para Adão. A maldição que veio sobre Adão não foi o trabalho, porque ele já trabalhava quando obedecia a Deus, mas a maldição foi o suor do rosto, ou seja, foi o desgaste que o trabalho geraria. Porque o homem trabalhava e ele não se cansava, ele tinha prazer no trabalho. Mas hoje em dia as pessoas se estressam, hoje em dia as pessoas cansam, não apenas fisicamente, mas muitas vezes emocionalmente as pessoas ficam cansadas, ficam estressadas, e aí já começa a maldição do trabalho. E quando uma pessoa ela se preocupa demais em apenas ter o que comer, ter o que vestir e em pagar as suas contas, e ela tem o seu foco inteiro nisso, ela não está adorando a Deus da maneira que Deus gostaria de ser adorado. Porque Jesus ensinou bem assim, falando para os seus apóstolos: não fiquem ansiosos em ter o que comer e ter o que vestir. Olha para os pássaros, eles não trabalham, mas sempre tem comida para eles. Olha para os lírios do campo, eles nem costuram, mas nem Salomão conseguiu se vestir como um deles. E olha que Salomão gostava de lírios, tanto que no palácio de Salomão, as colunas do palácio dele tinham desenhos de lírios. E nem Salomão conseguiu se vestir como os lírios. Jesus disse: vocês valem muito mais do que os pássaros e valem mais que os lírios do campo. O Pai de vocês vai abençoar vocês. Então nosso foco não pode estar inteiramente apenas na sobrevivência. A gente tem que estar focado em adorar e servir ao nosso Deus. A gente não pode ficar apenas preocupado, pensando em pagar conta. A gente precisa ter comunhão com Deus. E a gente precisa tornar o nosso Deus conhecido.
das outras pessoas. Se o nosso foco não está nisso, a gente está sendo idólatra. Vê como é fácil ser idólatra, sim ou não? Quem entendeu, levanta a mão. Vê como é muito sutil? Porque a gente precisa do trabalho e precisa do dinheiro. Mas agora o trabalho e o dinheiro não precisam ter nós. A gente precisa ter as coisas sem as coisas nos terem. Amém até aqui? Amém. Então Jesus veio para tirar o ídolo dos nossos corações. Deixa Ele tirar. Deixa Ele limpar o teu coração. O rei Asa, que foi o pai de Josafá, a Bíblia diz que ele renovou o altar. Deixa Cristo renovar o teu coração. Deixa Cristo renovar a tua adoração nessa noite. Renova o teu altar. Coloque Deus no lugar de Deus e tira tudo que está no lugar de Deus no teu coração. Então Josafá foi ousado em buscar a Deus e ele acabou com a idolatria. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 7: no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Não vou falar o nome de todos aqui. Aí diz ali, para ensinarem nas cidades de Judá. Pensa comigo, príncipe é filho do rei, sim ou não? Sim. Príncipe é filho do rei. A Bíblia diz que Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. E a Bíblia mostra, a gente vê, né, que o próprio Deus é rei com R maiúsculo. E quando a gente se converte, a gente se torna filho de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, mas apenas aqueles que receberam a Cristo como Salvador, que se tornam filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Antes diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem recebeu a Cristo como Salvador é filho de Deus, ou seja, é filho do rei. Ou seja, é um príncipe ou é uma princesa de Deus. E aqui a Bíblia diz que o rei enviou os seus príncipes a ensinarem por todas as cidades de Judá. Uma das últimas coisas que Jesus disse foi: ide. Sim ou não? Sim. Ou seja, ele enviou. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Ou seja, ele falou isso para os seus discípulos, enviou os seus discípulos para evangelizar e para ensinar. E o tema da mensagem é: quer mudar o mundo? Como é que a gente faz para mudar o mundo? Conheça o seu Deus, aprenda com alguém e ensine alguém. É assim que o mundo muda, é assim que o mundo é transformado. E a gente vai ver aqui que ele enviou os seus príncipes a ensinarem por todas as cidades. E agora olha o versículo 9: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então os príncipes receberam a ordem e eles foram ensinando de cidade em cidade. Quem sabe eles marcavam e reuniam as pessoas em um determinado lugar da cidade, ou quem sabe eles foram quase que de casa em casa, de bairro em bairro. Mas eles fizeram uma malha fina em todo o reinado de Josafá e eles foram ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Será que isso fez alguma diferença no reinado? Olha o que o versículo 10 diz: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Ou seja, depois que eles ensinaram a palavra por todo Judá, a todos os reinados, os reinos vizinhos, ficaram com medo de fazer guerra contra Israel. Guerra era muito comum naquela época para conquistar território. Então era guerra e guerra e guerra. Mas depois que as pessoas aprenderam a palavra de Deus, os outros países ficaram com medo de fazer guerra contra Judá. Pensa que Josafá, ele não mandou espalhar espadas pelas casas. Hoje em dia, ele não mandou largar uma pistola na casa de cada pessoa. Não foi isso que trouxe o medo para as outras nações. Mas ele mandou ensinar
a lei de Deus, a palavra de Deus. E aí os outros povos ficaram com medo. Veio o terror de Deus sobre as outras nações. Porque uma pessoa que aprende a palavra de Deus, uma pessoa que conhece o seu Deus e conhece a lei do seu Deus, a palavra do seu Deus, essa pessoa se torna perigosa. Eu vou repetir: uma pessoa que conhece o seu Deus, conhece a palavra do seu Deus, aprendeu da palavra do seu Deus, essa pessoa se torna perigosa. Quando ela leva a sério e ela é transformada pelo ensino que ela recebeu, ela se torna perigosa. Às vezes, quem sabe, parece assim, mas é uma pessoa comum. Mas agora o inferno treme diante dela. Por quê? Porque a palavra de Deus está dentro dela. Ela se torna perigosa para os inimigos. As nações ao redor não eram apenas vizinhos, mas eram inimigos. Porque era guerra o tempo todo. Então não eram apenas vizinhos, mas eram inimigos. E os inimigos ficaram com medo de Judá. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, somos transformados, os nossos inimigos espirituais, eles ficam aterrorizados. Em 1 João, o apóstolo João escreve para a igreja e ele diz para os jovens assim, eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. Um motivo. E o segundo motivo, porque a palavra de Deus está em vós. E o terceiro motivo, porque vocês já venceram o maligno. O maligno aqui está falando do diabo e os seus demônios. Então, sim ou não? Sim. Por que eles eram fortes? E por que será que eles já tinham vencido o diabo e os demônios? Por causa da qualidade do meio, que era porque a palavra de Deus está em vós. Eles aprenderam sobre o seu Deus. E o ensinamento da palavra do seu Deus transformou o caráter deles. Tornaram eles nova criatura. E eles não eram apenas ovelhas, mas eles eram soldados da luz. Jesus disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Uma ovelha morre ou não morre em meio de lobos? Sim ou não? Sim. Mas os apóstolos, eles estavam dispostos a morrer por essa palavra e por esse evangelho, para levar salvação para as pessoas. Nenhum deles pisou na América, nem na América do Sul, nem na América Central e nem na América do Norte. Mas olha, tem igreja aqui. Tudo porque eles aprenderam, eles conheceram, eles arriscaram a vida deles. Por quê? Porque eles aprendiam todos os dias com Jesus no barco. A maioria deles, eles morreram crucificados, alguns crucificados de cabeça para baixo, crucificados em X, morreram decapitados, atravessados com flecha, lançados de cima de um prédio, morreram, tudo por causa do Evangelho. E eles não negaram o seu Deus. Por quê? Porque eles aprendiam todos os dias com Jesus. Eles aprenderam todos os dias com Jesus. E depois que Jesus subiu aos céus, e que veio muita coisa para fazer, porque a igreja estava crescendo, os apóstolos disseram bem assim: não, peraí, escolham 7 aí, porque a gente vai se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, eles continuaram aprendendo com Deus pela palavra de Deus, e eles transformaram o mundo. Muitas vezes hoje a gente não consegue fazer a mesma coisa, porque a gente não quer aprender com ninguém. Muitas vezes o povo cristão e o povo evangélico do Brasil, muitas vezes é muito arrogante. Para aprender precisa ser humilde. Jesus começou o sermão da montanha dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é humilde. Ele começou o sermão assim. O sermão tem 3 capítulos. Ou seja, ele ensinou muita coisa. Mas se uma pessoa não fosse humilde, ela não aprenderia o restante. Ele já começou dizendo: bem-aventurados os humildes. Se tu não é humilde, tu não vai receber nada do que eu tenho para ensinar. E muitas vezes a gente não aprende mais, e a gente não conhece mais o nosso Deus por falta de humildade. A gente pensa que já conhece, a gente pensa que já sabe. E aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo: aquele que pensa que sabe alguma coisa, não sabe como convém saber. Ou seja, detonou com todo aquele que achava que sabia alguma coisa. Ninguém sabe tudo. A gente precisa aprender com alguém.
E a gente precisa aprender com o nosso Deus, lendo a palavra de Deus. Se a gente não está aprendendo todos os dias, tem alguma coisa errada. A gente não está sendo humilde o suficiente. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Seja humilde, aprenda com alguém. Leia mais a palavra do Senhor, queira conhecer mais o teu Deus. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu preciso aprender com alguém, tu precisa aprender com alguém. Ninguém sabe tudo, cada um carrega uma parcela do conhecimento de Deus. Então eu preciso da porção que tu tem, tu precisa da porção que eu tenho a te oferecer. E nós todos precisamos do que está escrito. E conforme a gente vai se servindo mutuamente, ou seja, servindo um ao outro, e todos nós lemos o livro, a gente vai crescendo em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa foi uma das últimas coisas que o apóstolo Pedro disse. Onde uma pessoa não está aprendendo, essa pessoa também não está amadurecendo. Não existe amadurecimento sem a pessoa aprender algo. A gente precisa aprender mais. A gente precisa muito disso. Eu vou repetir, a gente precisa aprender mais. A gente precisa muito aprender mais. A gente vê, vocês, quem aqui está mais tempo na igreja vai perceber que isso acontece e muito. Faz 11 anos que eu estou na presença do Senhor. E eu lembro que desde o começo, frequentando a casa de Deus continuamente, quando tem algum congresso, ou quando tem alguém convidado para estar na congregação, muitas vezes chove de gente na igreja. Mas a escola bíblica, às vezes no domingo, desde a assembleia, quando eu me converti, era quase vazia. As pessoas gostam muito de mistério, mas as pessoas não amam a palavra. Olha, eu creio em profecia, eu amo profecia. Quando eu recebo uma profecia, eu creio, eu choro me quebrando. Se tiver que me arrepender, eu vou me arrepender. Se tiver que crer para viver algo maior, eu vou crer. Eu creio em profecia, eu creio porque está escrito que existe. A Bíblia diz que a gente não deve rejeitar os profetas de Deus, mas a gente tem que avaliar os espíritos e até julgar a profecia. Mas não diz que a gente tem que rejeitar a profecia. Então eu amo profecia. Eu amo os dons do Espírito Santo. Eu creio do fundo do meu coração. Mas eu sei que eu não recebo profecia todos os dias. Ninguém me liga todos os dias dizendo assim diz o Senhor. Mas agora a Bíblia está sempre aberta para mim lá. Eu sei que se eu ligar, eu sempre vou ter um pastor disponível para me ensinar e tirar minha dúvida acerca de algo. Aprenda com alguém, leia a palavra de Deus. Onde a pessoa não está aprendendo, ela não está amadurecendo. O escritor aos Hebreus diz assim, já era, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, ensinando outros, mas ainda é necessário que vos ensine os primeiros rudimentos da fé. Ou seja, já era para eles estarem no último semestre da faculdade, mas eles ainda estavam no berçário. Percebem isso, sim ou não? Era algo terrível. Meus irmãos, vamos amadurecer. Vamos querer aprender mais de Deus. Vamos ter esse desejo de conhecer cada dia um pouco mais, aprimorar o nosso conhecimento. A gente precisa muito disso. A gente leu lá em Deuteronômio capítulo 6, e no Antigo Testamento não existia escola. No Antigo Testamento não tinha escola, não tinha berçário, não tinha faculdade. Todo o ensino se concentrava nos lares. A responsabilidade pela educação e até pela escolarização era totalmente dos pais. E a educação era concentrada no ensinamento e na leitura da lei de Deus. Foi assim que Deus projetou a sua nação. Foi assim que Deus programou e determinou que fosse o DNA do seu povo. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6 a gente lê que Deus diz bem assim, coloquem os meus mandamentos na verga das tuas portas e nos teus portões. Ou seja, ninguém saía de casa sem ler Bíblia ou sem ouvir a palavra de Deus. E se saísse da casa ainda tinha a oportunidade de ler no portão.
Porque lá no portão tinha que estar os mandamentos. Então lá no portão, no máximo, era a última chance. A pessoa tinha que ler os mandamentos, tinha que ler a lei de Deus. Deus projetou assim. A gente não pode jamais deixar de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Não entregue a educação do teu filho totalmente para uma escola. A escola não tem responsabilidade de ensinar a lei de Deus para o teu filho. A gente tem culto 2 vezes na semana. Algumas igrejas têm quase todos os dias tem culto, mas ainda o pai e a mãe têm a responsabilidade de ler a lei do seu Deus para o seu filho. Leia a Bíblia para o teu filho. Não apenas conte a história que Davi derrubou Golias, que Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho, mas também leia o livro sagrado para o teu filho. Leia, isso é muito importante, porque apenas saber o que Deus pode fazer e pode dar, isso não é conhecer a lei de Deus e o caráter de Deus. A gente vê que a geração depois de Josué, a geração de Josué viveu milagres. Durante 40 anos no deserto, e mesmo na terra prometida também viveram alguns milagres, que eram guerras que venceram, que não tinham condições de vencer. Mas a geração depois dele, a Bíblia diz que não conheciam a Deus. Imagina, uma viveu milagres e a outra não conhecia Deus. Mas eles ouviram falar das coisas que Deus fez e que Deus dava. A gente vê que o próprio Gideão, que era um juiz, ele disse bem assim para o anjo: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, então o que aconteceu com as obras de Deus, com os milagres de Deus? Por que a gente está vivendo tudo isso? O que tem de errado na fala de Gideão? É que Gideão, ele foi ensinado somente de Deus beneficiar a nação, o que Deus poderia fazer para beneficiar a nação, mas eles não conheciam a lei e o caráter de Deus. Então, leia o livro. Tinha uma propaganda um tempo atrás, que eu acho que era de um banco, que dizia assim, quer mudar o mundo? Leia um livro para uma criança. Eu reformulo isso: quer mudar o mundo? Leia o livro. Leia o livro para uma criança. Leia o livro para ti mesmo. Leia o livro para a tua família. Quer mudar o mundo? Leia a Bíblia na tua casa. Foi assim que Deus determinou. E infelizmente Israel não praticou isso, e foi por isso que eles se perderam durante muito tempo. Mas agora o rei Josafá enviou esses mestres que ensinaram por todas as cidades de Judá, e a gente vê que a história mudou completamente. Se no nosso país todos os milhões de evangélicos e cristãos fossem ensinados na palavra de Deus, conhecessem profundamente a palavra do seu Deus, o nosso país seria diferente. Ainda pode ser, mas já seria diferente. Já seria totalmente diferente, porque a gente vê que depois que Josafá enviou os mestres, não apenas veio o medo das outras nações que não quiseram mais fazer guerra contra Judá, mas diz que as outras nações enviaram prata, enviaram carne, ou seja, gado, enviaram presentes, ou seja, as nações começaram a enviar tudo para Judá, ou seja, eles prosperaram, cresceram em todas as áreas, porque a obra de Deus é a cidade também, é o país. Quem entendeu, levanta a mão. Quem está entendendo até aqui, levanta a mão. Amém. Quer mudar o mundo? Conheça o seu Deus, aprenda com alguém e ensine alguém. Jesus disse: vinde a mim. Mas ele não terminou aí. O vinde a mim é tu entrar no caminho, é a conversão. Mas ele também disse: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. O vinde a mim, a gente vai para o caminho da salvação. O aprendei de mim nos ensina a permanecer no caminho até o final da jornada. E quando a gente permanece no caminho, a gente vai ensinar outros. Porque Deus, Ele não quer apenas nos salvar, mas Ele também quer nos usar como instrumentos de salvação para outros. O rei Davi, depois que pecou, no Salmo 51, depois que ele se arrependeu, confessou, e ele pede uma restauração para Deus, ele diz bem assim, e eu ensinarei aos transgressores a tua lei, e os pecadores se converterão a ti.
Ou seja, ele sabia que uma vez restaurado, ele deveria restaurar outros, ele deveria ensinar as outras pessoas. Quer mudar o mundo? Aprenda mais de Deus, conheça o seu Deus, aprenda com alguém e ensine alguém. Judá nunca mais foi o mesmo. Judá nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Porque as pessoas cresceram no conhecimento do seu Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. A cidade inteira mudou depois que aqueles príncipes foram ensinados, foram enviados para ensinar. Deus quer te enviar. Deus quer te enviar para tu transformar essa cidade aqui. Essa cidade aqui, ela pertence a ti. Ela pertence a ti. Assume essa responsabilidade. Assume essa responsabilidade. Eu amo pregar a palavra de Deus na casa de Deus. Mas eu lembro de tantas vezes que Deus me usou na roleta de um ônibus, dentro de um vagão de um trem, às vezes de casa em casa no meu bairro. Talvez tu não vai fazer exatamente a mesma coisa, mas alguém tu pode alcançar. Alguém tu pode alcançar. Jesus pregava para multidões, mas ele também pregou para uma mulher na beira de um poço. Ele pregou para um homem que veio ter de noite com ele, um homem só, Nicodemos. Ele falou com um homem que 38 anos esperava um milagre, um homem só. Ele falou para aquele homem foi curado. Atrás de uma pessoa, atrás de um motorista de ônibus, tem um monte de gente. Atrás de um piloto de avião, tem um monte de gente. Atrás de um novo convertido, atrás de um cristão, tem todas as pessoas que esse cristão pode alcançar. Então nessa noite eu não estou pregando só para ti, estou pregando para todas as pessoas que tu vai alcançar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor.